Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou começar aí mais uma live, né? Vou começar pela oração da manhã. Depois eu vou ver aqui o capítulo 14. Eu acho que hoje eu só vou fazer o capítulo 14, viu? Porque o capítulo 14 é um capítulo grande. E se eu for fazer um capítulo 14 e 15 vai ficar essa live vai ficar enorme. Então eu acho que eu vou fazer só o 14 hoje, né? Mas vamos ver o desenrolar aí. Se por acaso eu decidir fazer o 15 também, eu faço. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, José, Maria, meu coração vos dou e minha alma. Meu Deus e Senhor, em quem creio e espero, a quem adoro e amo, de todo o meu coração, dou-vos graças por teres me criado, me remido, feito cristão e conservado nesta noite. Ofereço-vos e consagro a vossa honra e glória todos os meus pensamentos, palavras, obras e trabalhos, com a intenção de lucrar todas as indulgências concedidas, que aplicam em sufrágio das almas do purgatório, especialmente das que sejam mais do agrado de Maria Santíssima e da minha particular intenção. Humildemente vos peço perdão de todos os meus pecados, e me pesa do íntimo do meu coração de ter-vos ofendido. Pelos merecimentos de Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, suplico-vos me deis graça para nunca mais vos ofender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Virgem e Mãe de Deus, entrego-me por vosso Filho e em honra e glória de vossa pureza. Ofereço-vos minha alma e corpo, potências e sentidos, e vos suplico que me alcanceis a graça de não cometer jamais nenhum pecado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Anjo santo de Deus, que sois meu zeloso guardador, pela piedade divina, iluminai-me, guardai-me, regei-me e governai-me. Amém. Meu Deus, eu vos ofereço esta obra. Eita, desculpa. Eu vos ofereço esta obra. Dai-me vossa santa bênção. Dai-me paciência, meu Deus, e aceitai este trabalho que agora me aflige em satisfação de meus pecados. Bendito seja Deus, seja tudo por Deus. Oremos. Infundi, Senhor, como vos suplicamos,
Eita, desculpem. A vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte da cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar e a Puríssima e Imaculada Conceição da Virgem, da Aventurada Virgem Maria. Eita, deu uma crise de espirro agora, desculpem. Mãe e Senhora nossa, concebida sem mácula de pecado original, desde o primeiro instante de seu ser natural. Amém. Bom, então agora vamos começar a nossa leitura meditada do capítulo 14. Ontem eu acabei no hino ao amor e agora vou começar aqui pelo dons e serviços da comunidade. Procurai o amor, mas aspirai também os dons espirituais, mais ainda a profecia, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Com efeito, ninguém compreende. Ele diz respeito coisas misteriosas. Quem profetiza, porém, fala aos homens, edifica, exorta, conforta. Quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Quero que vós todos, quero que vós todos faleis em línguas, porém, mais ainda que profetizeis, pois aqueles que profetizam superam aquele que fala em línguas, a não ser que este interprete, para que a igreja receba edificação. Então aqui, o falar em línguas me lembra quando Pedro e os apóstolos, eles recebem o Espírito Santo e eles começam a falar na língua de cada cidadão de estrangeiro que está em Jerusalém. Ele fala na língua dos romanos, ele fala o latim, eles falam na língua dos gregos, eles falam aramaico, eles falam etc. Eles falam diversas línguas diferentes e o povo compreendia essas línguas, né? E o povo compreendia essas línguas. E alguns diziam, será que eles estão bêbados? Será que eles estão loucos? O que é que está acontecendo com esses homens? Etc. E depois disso, Pedro começa a fazer o seu discurso, né? O seu discurso. Ele faz lá o seu discurso e nesse discurso ele já converte um monte de gente. Não sei quantas mil pessoas ele converte. Então, para mim, o que seria o falar em línguas? Para mim, como é que eu entendo falar em línguas? Em línguas, eu não entendo aquela língua que tem algumas igrejas protestantes que faz. Eles ficam fazendo uns sons estranhos lá que o cara olha e não sabe o que é aquilo, né? Não sabe o que é aquilo. Para mim, aquilo não passa de fingimento, né? De fato, o que eu entendo como falar em línguas é você se habituar, você entender que Deus é uma pessoa, que Jesus é uma pessoa, Jesus vive, Jesus é Deus, Jesus vive, e você se habituar a falar com ele. Porque no início, quando você está conversando com Jesus, você pode lhe faltar palavras e as fórmulas prontas, o Pai Nosso, aquelas orações prontas, ela é muito útil para fazer você refletir, né? Para colocar você na reflexão, para você encontrar você mesmo, para depois você começar a falar com Deus. Porque é que nem eu estava falando do amor ontem, né? O amor tem intimidade, o amor conhece quem é a pessoa amada, o amor convive com ele, respeita ele, o amor obedece ao amado de certa forma. Então, quando a gente conversa com Deus, a gente tem que ter esse respeito. E nem a gente está respeitando nosso pai. Nosso pai, ele fala pra gente, dá um conselho pra gente, e a gente escuta, medita, né?
e pensa se vai fazer ou não. Não. Bem assim é com Deus. Bem assim é com Deus. Bem assim é quando você está falando. Falando, você tem que se habituar a conversar de forma que você saiba que ele é uma pessoa e que ele existe. Se você tem dúvida no seu coração sobre a existência dele ou não, o que eu sugiro que você faça é colocar a palavra dele em prática. É porque se você colocar a palavra dele em prática, você vai entender que ele existe. Porque muita coisa do que você aprende aqui na Bíblia vai acontecer na sua vida, né? E você vai passar a entender. Então ele continua aqui. O dom de línguas, né? E agora, irmãos, suponhamos que eu venha vos falando em línguas. Em que vos seria útil se eu não vos falo em revelação, ou em ciência, ou em profecia, ou em doutrina? O mesmo acontece com os instrumentos de músicas. Flauta, citara, se não tocam distintamente os timbres, como será reconhecido o que se toca com a flauta ou com a citara? De fato, se a trombeta só dá um som confuso, quem vai preparar-se para o combate? Assim acontece convosco. Se pela língua não proferis uma palavra clara, como se pode entender o que estás dizendo? Estaríeis de fato falando ao vento, há pelo mundo afora não sei quantas espécies de sons, e nenhum é sem sentido. Se, pois, não vejo o valor do som, serei um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala é um bárbaro para mim. Assim vós também, já que sois ávidos de espírito, orientai vosso desejo para a edificação da igreja, para que estejais na abundância. Por isso, quem fala em línguas reze para poder interpretar. Pois se rezo em línguas, meu espírito está sim em oração, mas minha inteligência é estéril. Que fazer então? Rezarei com o espírito, mas também rezarei com a inteligência. Direi um hino com o espírito, mas também direi um hino com a inteligência. Porque se abençoas com o espírito, como é que o não iniciado responderia amém? A tua ação de graças. Ele não sabe o que dizes. Sem dúvida, a tua ação de graças é excelente, mas o outro não é por ela edificado. Graças a Deus, falo em línguas, mais que vós todos, mas numa assembleia prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência para instruir também outros, do que 10.000 em línguas. Então, ele está falando aqui o seguinte, o católico, o católico, ele é chamado a viver na verdade. Escuta o que eu vou falar. Ele é chamado a viver na verdade. Ele é chamado a cumprir os mandamentos. E esse cumprimento dos mandamentos vai habituar ele, vai ser que nem um coleiro para os olhos dele, né? Vai habituar ele a ele notar, notar o problema no mundo. O problema no mundo. Então, eu estava conversando com um colega ontem, né? E a gente falou sobre diversos temas, né? A gente falou sobre diversos temas, mas a gente falou da problemas da sociedade atual. E eu comecei a explicar a ele problemas da minha maneira. E ele compreendeu. E ele compreendeu. E então, é, essa clareza, essa clareza que São Paulo trata, ela é uma clareza primeiramente interna em nós. É aquele negócio, como é que você pode tirar o cisco do olho do irmão se você tem uma trave no seu? Tira primeiro a trave do seu olho. Então, é, como é que você fala, como é que você consegue falar com clareza sobre um problema? Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o problema. Então então as pessoas começam a lhe relatar coisas, né? Ele começa a relatar situações. Que fulano me processou por causa disso, que isso aconteceu por causa disso, que aquilo aconteceu por causa daquilo, e começa aquela série de citações, né? De referência. Então,
você pega ela com um coração limpo, um coração honesto, um coração verdadeiro, você medita ela na verdade. Então você vai ver. Por exemplo, o que eu tratava sobre problemas na educação com o cidadão que eu conversava. E eu comecei a dizer que os professores estavam sem autoridades, e foi criado um sistema onde existe a aprovação automática, que o professor é humilhado e não sei o que e tal. Então eu comecei a desenhar esse problema para ele, da forma que eu via. E ele conseguiu entender. Ele conseguiu entender. Mas como foi que eu consegui expressar? Eu consegui expressar a partir do momento que eu interiorizei todas aquelas situações que eu escutei, refleti na verdade e depois expus uma citação. Uma citação. Então, ele fala aqui que é preferível 2 palavras, 5 palavras com inteligência do que 10.000 em línguas, se você não compreende o que as línguas lhe dizem. Então, como é que eu posso dizer? O orar em línguas, pode ser interpretado, que você fale com diversas pessoas de diferentes conhecimentos, vamos dizer, de diferentes áreas, diferentes entendimentos, e você consiga falar na língua dele, você fazer uma pregação sobre Jesus Cristo, na língua dele, na língua que ele consegue entender. Por exemplo, eu vou tentar exemplificar melhor, né? Porque eu acho que os exemplos, eles fixam na cabeça, né? Quando você falar para um ateu sobre a virtude, ele, num primeiro momento, ele não vai querer lhe escutar, porque ele entende que virtude e vício, né, sendo que a virtude nos leva a Deus, né? Ele entende que isso são coisas descartáveis, são construções sociais. São construções sociais. Então você começa a expressar os benefícios dessa vida de virtude que você está vivendo devido ao seguimento dos mandamentos de Deus. Então você começa a dizer lá que sua família que antigamente estava em risco não está mais, que antigamente você não tinha tempo para sua esposa e filhos, agora você tem, que sua casa virou uma casa feliz devido a esse seu novo método de pensar e essa sua nova forma de agir. Então você começa a colocar situações onde o, o, o ateu compreenda em parte, por mais que eu acho que num primeiro momento ele não compreenda que o benefício de seguir a Deus, né? Deus que é uma pessoa, Deus que é a verdade, Deus que é a vida. Por mais que ele não entenda totalmente, ele consegue entender o benefício das coisas, nas coisas terrenas, ele consegue entender a bênção de Deus agindo nas, nas coisas terrenas. Então, você estabelece um canal de comunicação entre você que tem fé e aquele que não tem fé. Né? Você consegue estabelecer um canal de comunicação entre aquele que tem fé e aquele que não tem fé. Mas é disso aqui que São Paulo está dizendo, o orar em línguas, que ele está falando assim, orar em línguas que seja 2 palavras com a inteligência. De nada adianta você ter muita proximidade com Deus, se você não tem a capacidade, a inteligência de expressá-la. Porque se você não consegue expressar, a sua proximidade com Deus não edifica. Não edifica a igreja. Ela não vai fazer a igreja crescer.
ela não vai edificar sua família, ela não vai edificar o próximo. Então, a sua oração em línguas, por mais que você entenda que você é muito próximo de Deus, se você não tem essa capacidade, você está meio que perdido, entendeu? Então ele continua aqui, né? Irmão, não sejais crianças nos juízos, mas crianças para não será criança, não sejais crianças nos juízos, crianças para a malícia sim, mas para o juízo mostrai-vos homens feitos. Está escrito na lei, com línguas estrangeiras e por lábios de outros falarei a este povo, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, com línguas estrangeiras, entendeu? É porque existe uma própria língua para cada comunidade. Por mais que todos nós falamos a língua portuguesa, né, a língua portuguesa, se você for falar com uma comunidade de, por exemplo, de daquele do pessoal lá de Iemanjá, essas coisas, a língua dele tem vários símbolos e, é, e eles entendem de forma diferente do que aqui eu entendo, né? Da mesma forma, se eu que sou católico, se for falar com um protestante, tem várias coisas que ele não vai compreender do que eu estou dizendo, porque ele é, é de um diferente, por mais que a gente fale a mesma língua, né? Então aqui diz o Senhor, né, que está escrito na lei, com língua estrangeira e por lábios de outros falarei a este povo, mas nem assim me ouvirão. Desculpa. Depois ele continua aqui. Assim, pois, as línguas servem de sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, porém, não é para os que não creem, mas para os que creem. Se, portanto, a igreja inteira se reúne no mesmo lugar e todos falam em línguas, e entrarem pessoas não iniciadas ou que não creem, não dirão que vós estáis loucos? Mas se todos profetizam, e entra um que não crê ou um não iniciado, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos de seu coração serão revelados. Então, caindo com o rosto em terra, ele adorará a Deus, proclamando que Deus está realmente no meio de vós. Então, ele fala sobre a profecia, né? Que a profecia é um grande dom de Deus. A profecia é um grande dom de Deus. Mas você tem que entender que cada um na sua seara, né? Cada um na sua seara. Alguns são chamados a governar, alguns são chamados a ter erudição, alguns são chamados a profetizar, alguns são chamados a falar entre os povos, né, em outras línguas. Então, depende muito do que o Espírito quer fazer com você. Só que para o Espírito fazer algo com você, você tem que estar em estado de graça. Então, isso aqui ele está tratando de pessoas que estão vivendo em estado de graça. Esses dons espirituais aqui não vêm se vocês não cumprirem os mandamentos. Se vocês não se confessarem e não cumprirem os mandamentos, esses dons do Espírito não vai lhe dar. Então ele continua aqui, né? Normas práticas. Que conclusão tiramos, irmãos? Quando vos reunis, cada um pode ter um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação. Que tudo se faça de maneira a edificar. Se alguém fala em línguas, que sejam dois ou no máximo três a falar, e cada um de uma vez, e que haja um intérprete. Se não há intérprete, que se cale na assembleia, que se fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas que falam dois ou três e que os outros julguem, se algum outro participante tem uma revelação, que o primeiro se cale, pois vós todos podeis profetizar, cada um de uma vez, a fim de que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submetidos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Profecia, profecia, assim falando de profecia, o pessoal imagina que trata-se
e previsão do futuro, adivinhação, geralmente é o que vem na cabeça da pessoa. Mas profeta é aquele que anuncia o caminho de Deus. Por que, que João Batista é o último profeta do Antigo Testamento? Ele é o último profeta porque foi ele que disse: Eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, né? E apontando para Jesus. Então, ele preparou o povo, né? Ele preparou o povo, saiu ensinando ao povo, e ele apontou Deus. A partir do momento que ele apontou Deus, ele é um profeta. Ele é um profeta. Então, profeta, por isso que ele está dizendo assim, que todos podem ser profetas. Porque tanto eu agora, por exemplo, eu estou, de certa forma, profetizando. Mas estou profetizando o quê? Eu estou profetizando uma coisa que todos já sabem. E eu estou apontando um caminho, o estado de graça. Né? Quando eu falo, se vocês não receberão o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se vocês não se confessarem, isso de certa forma é uma profecia. Porque de fato é assim, eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo, eu sei que é assim. Eu já provei na minha própria carne que é assim. Mas existem aqueles profetas que recebem revelações divinas como sinal de confirmação na fé. Como sinal de confirmação na fé. E essas pessoas, né? Geralmente Nossa Senhora, né? Nossa Senhora ela nas aparições delas, ela, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, se você se ambientar na profecia de Lourdes, eu acho que é a de Lourdes, né? É, não, de Lourdes não, é aquela de Portugal. Nossa Senhora, eu acho que é Lourdes mesmo, Nossa Senhora de Lourdes. De Fátima. Se você se inteirar nas profecias de Fátima, Fátima aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. E ela disse, né, naquela época, ela disse que se o Papa não abençoar a Rússia, né, a Rússia, e se ele não fazer não sei o que lá, eu não lembro bem da profecia, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. E o Papa terá muito que sofrer, né? E a igreja será perseguida em todos os cantos. E os papas na época eles não escutaram. Eles não escutaram isso. E o que foi que aconteceu? A Rússia espalhou o comunismo no mundo, né? Espalhou o comunismo no mundo, provocou vários martírios. Eu lembro daquele cara lá deixa eu tentar lembrar, teve um país aí, rapaz, um país ali próximo da Rússia, e os comunistas colocaram ele num campo, esse santo, né? Em um campo de concentração, né? Ele, 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 ele era defensor dos judeus, se eu não me engano. Ele era defensor dos judeus. Ele acolhia vários judeus e eu sei que os comunistas pegaram ele, colocaram ele num campo de concentração, fizeram ele trabalhar até morrer. Trabalhar passando fome. Trabalhar passando fome até morrer. E ele, com toda a paciência do mundo, pregando dentro da prisão, etc, etc. E ele foi lá e morreu dando o testemunho de fé, né? Dando aquele testemunho de santidade diante de Deus. Então, a igreja ela foi perseguida. Ela é perseguida hoje. Como, por exemplo, aquelas prisões que aconteceram no Nicarágua, né? Como acontece na China, que na China, para quem não sabe, na China, que é um país comunista, lá o cristianismo é proibido. O que existe de cristianismo oficial lá, a China entra em acordo com todas as igrejas e ela escolhe os pastores, os bispos e os padres. E se algum deles prega algo que seja contra o regime comunista, é, eles vão ser punidos, eles vão sumir, né? Eles vão sumir, assim, ninguém sabe se vão matar ele, o que é que vai acontecer com ele. Eu sei que eles vão ser raptados pela polícia secreta chinesa e eles vão desaparecer do mundo, eles nunca mais vão aparecer. E na China é costume isso.
Então, a Igreja Católica, de fato, na China, é uma igreja chamada uma igreja nas catacumbas, né? É uma igreja ilegal onde o padre celebra as missas. Ele reúne o povo assim em uma casa qualquer. Ele não, os padres não têm endereço fixo. Os padres não têm templo. Eles têm que orar nas catacumbas. Ele só reúne o povo, ora e some, vai se esconder. Então, de fato, como Nossa Senhora previu em Fátima, a Rússia espalhou seus erros para outros países e através desses erros fez a igreja sofrer. Então existe também esse tipo de profecia, né? Que é a profecia onde você recebe revelação divina do futuro, do futuro, e essa profecia serve de sinal para quem está na igreja. É isso, para quem está na igreja, né? Para quem está na igreja, de certa forma, até para quem estuda o assunto, quem está de fora. Mas geralmente, quem está fora da igreja, ele já diz aquilo, ele nem conhece o que é, ele nem sabe do que se trata e ele já vai dizer que aquilo tudo é mentira. Ele nem estudou. Eu não sei nos outros lugares do mundo, mas o brasileiro tem um mau hábito terrível. É o mau hábito de julgar as coisas sem o devido conhecimento. Ele não dá. O brasileiro não tem o costume de ouvir, né? O brasileiro não tem o costume de ouvir. Ele costuma julgar, você falar meia frase para ele e ele já lhe dá uma sentença condenatória. Então, essa falta de paciência de você ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, de você investigar o que aquela situação realmente aconteceu naquela situação. Então, o brasileiro ele não tem esse hábito, então ele julga tudo muito rápido. Ele julga tudo muito rápido e acaba cometendo erros que não deveria ser cometido, né? Então ele continua aqui, eu nem lembro mais onde é que eu estou. Aqui, pronto. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres se calem nas igrejas. Cadê? Deixa eu comentar. Normas práticas. Em conclusão, tiramos: quando vos reunis, cada um pode ter um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação. Que tudo seja de maneira a edificar. Se alguém fala em línguas, que sejam dois ou no máximo três a falar, e cada um de uma vez, e que haja um intérprete. Se não há intérprete, que se cale na assembleia, que se fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas que falam dois ou três, e que os outros, julguem, se algum outro participante tem uma revelação, que o primeiro se cale, pois vós todos podeis profetizar, cada um de uma vez, a fim de que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submetidos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres se calam nas igrejas, pois não lhes é permitido tomar a palavra, que sejam submissas, como diz também a lei. Se elas querem instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa, pois é inconveniente para uma mulher falar na igreja. Ou foi de vós que saiu a palavra de Deus? Ou foi só a vós que ela chegou? Se alguém se julga profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nisso que vos escrevo um mandamento do Senhor. Se ele não reconhece, é porque não é reconhecido. Assim, pois, meus irmãos, aspirai ao dom da profecia, e não peçais que alguém fale em línguas, mas que tudo se faça com decência e boa ordem. Então ele termina aqui, ele termina o capítulo é, falando sobre que cada um, que a igreja seja organizada. Eu sei que é difícil, é muita gente, muitos pensamentos, muito conflito, mas que tudo seja feito com decência e boa ordem, né?
para todo mundo, todo mundo é, tem o direito a falar, né? Mas entenda, aqui, por exemplo, quando ele fala aqui dessas mulheres, né, que as mulheres se calem nas igrejas, pois não lhe é permitido tomar a palavra. Hoje o entendimento da igreja ela permite. Na verdade, todo mundo devia ficar calado. Quando a gente entra na igreja, só quem deveria falar era aqueles que anunciam a palavra, né, que anunciam a palavra, os que leem o evangelho e os que fazem a pregação. Porque a casa do Senhor é uma casa de orações. Então, se fosse para falar, deveria ser falado com Deus. Isso vale para mulher e para homem, né? É, eu sei que é difícil e a gente tem certo respeito humano, né? Eu estava observando o Pedro Regis ontem, ele fala, ele na Nossa Senhora de Anguera, né? E eu achei interessante quando teve uma hora, sabe? E ele leu a profecia de Anguera, ele leu a profecia de Anguera e como é que diz? E a internet caiu, né? A internet caiu e o povo começou a conversar na igreja. Aí ele olhou para o povo e disse: por favor, os que querem conversar, saiam. Saiam da igreja, vão conversar lá fora. Eu pessoalmente, eu não vou dizer que invejei não, mas eu desejaria ter a falta de respeito humano que ele tem para as coisas de Deus. Você vê que eu não estou certificando ele não, antes que todo mundo fale, eu só estou elogiando uma qualidade. Eu só estou elogiando uma qualidade. Ele olhou para o povo começou a conversar, começou a se distrair, etc. E ele disse, por favor, se vocês querem se distrair, saiam. E deixem aqueles que não querem se distrair é, ouvindo dentro da igreja. Né? Então, eu acho que eu vou para o capítulo 15, viu? Eu estou vendo aqui que ainda está em 37 minutos. Eu acho que eu vou conversar mais um pouco. Então ele continua aqui. A ressurreição de Cristo. Eu vos informo, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que vós recebestes e no qual permaneceis firme, por ele vós sois salvos. Se o guardardes, tal como vos anunciei, do contrário foi em vão que abraçastes a fé. O que vos transmiti foi, em primeiro lugar, o que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, cumprindo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo as Escrituras, que apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vivem, enquanto alguns já morreram. A seguir apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Por último, de todos apareceu a mim, como alguém nascido fora do tempo. Realmente sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça em mim não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais que eles todos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, isto é o que pregamos, isto é o também o que é Cristo. Aqui Paulo ele fala da ressurreição de Cristo, né? Por quê? Porque o Espírito ele foi enviado para nós após a ressurreição de Cristo. O Espírito Santo ele veio no cenáculo lá para os apóstolos, primeiramente para os apóstolos, depois ele foi distribuído para o povo. Depois ele foi distribuído. O povo começou a ser batizado no Espírito, etc, etc. E Cristo começou a aparecer para várias pessoas. Mas o que me chamou a atenção aqui é que ele fala o seguinte, que não fui eu que trabalhei. Assim, a gente pode pensar, a gente quando está na graça, a gente não pode cair no seguinte erro. No erro de achar que a gente consegue fazer um bom trabalho por nós mesmos. A graça, ela nos enche de amor.
E como diz aqui no hino ao amor, o amor é paciente, o amor é trabalhador, o amor se sacrifica, o amor nos impele a fazer as coisas. Então, então ele diz, né, que ele fez coisas maiores que os outros apóstolos. Mas ele fez por quê? Porque ele amou mais. Então, a graça de Deus você tem que entender assim, que ela é amor. Amor, ela nos induz em amor, ela inflama nossos corações em amor. E a partir desse amor, nós fazemos coisas que sem ele nós não faríamos. Por exemplo, eu não faria essas lives se não estivesse na graça. Se Deus não tivesse me chamado, se eu não tivesse me confessado, se eu não tivesse recebendo comunhão, a cada dia que passa, a cada dia que passa, eu sinto que sou chamado. Não é um sentimento quando eu falo, eu sinto. Eu não estou falando assim, um sentimento. Mas eu acho que eu vou ser chamado para coisas ainda maiores. Porque é assim que acontece eu quero usar o nome santo, não dizendo que eu sou santo, mas se você analisar a história dos santos, eles começam pequenos, pequenos, e eles vão se convertendo a Deus, se convertendo a Deus, se convertendo a Deus, e ele vai dando aquela abertura direta, aquela abertura constante à graça, e a graça vai se espalhando e se espalhando cada vez mais. E ele começa a primeiro a fazer uma pregação, outra pregação. Daqui a pouco ele faz um milagre. Daqui a pouco ele está resolvendo coisas entre reis, entre cidades, entre estados e entre não sei o que. E vai crescendo, crescendo, crescendo até no fim da vida ele chegar e morrer. Muitos santos são assim. Com isso, eu não estou dizendo que eu sou santo, não. Eu estou dizendo assim, que eu estou na graça de Deus. E eu tô E eu comecei com esse canal. E eu comecei com esse canal. E isso não é só para mim não, viu? E o meu caminho não é o único caminho não, né? Tem outras pessoas que elas vêm através de outro modo, né? E então assim, eu sei que eu tô crescendo em graça. Entendeu? Eu sei que eu tô crescendo em graça. Eu sei que eu tô me esforçando para fazer o dever de casa. E eu sei que eu sozinho não consigo fazer isso. Eu entendo que a oração que eu faço de tarde, a oração que eu vou voltar a fazer de tarde, fiz ontem e vou fazer hoje também, o rezar o texto à tarde. Eu rezar o texto em família, com minha família, né? Essas coisas, elas fazem com que a graça abunde em mim. E Deus, ele vai colocando situações no nosso caminho onde a gente vai é, crescendo cada vez mais, tanto em fé como em aparência, como em aparência, principalmente, vamos dizer assim, eu que sou leigo, né, que sou chamado a testemunhar no mundo. Então, continuando, né, assim, eu só fiz esse parêntese para demonstrar o que Paulo falou. Paulo, ele era um perseguidor da fé. Paulo, ele era um perseguidor da fé. E se você olhar os primeiros relatos, quando ele depois que ele se converteu, quando ele chegava nas primeiras igrejas, ele era visto com muita desconfiança. Mas Paulo foi o maior apóstolo de todos os tempos. Ele foi o apóstolo dos gentios. Ele converteu Roma. Ele pregou em Roma e converteu em Roma. Ele foi à Grécia, né? A Grécia aí questionou os deuses pagãos, né? Ele questionou. Isso contra todas as possibilidades, né? Para você ver que Deus tirou ele de uma situação de perseguidor e colocou ele numa posição de grande ganhador de almas, né? Mas isso não tudo, que nem ele próprio fala, não foi por causa dele, foi porque ele deu a abertura à graça de Deus. Então aqui está a importância. A importância é o centro do que da minha religião, da religião católica, está na integridade. Na sua integridade perante Deus, não é perante o mundo.
Paulo fez isso tudo, mas ele não fez para mostrar nada ao mundo, ele fez por Deus. Na verdade, a vida dele era uma constante oração, uma constante reflexão. Ele estava sempre com Deus diante dos olhos deles e, meu Deus, eu estou fazendo isso por você, eu estou fazendo isso por você. Eu lhe amo, meu Deus. E eu quero, se for preciso, dar minha vida pelo Senhor. Eu quero, se for preciso, dar minha vida pelo Senhor. E Paulo continua, né? Então ele continua aqui, a ressurreição dos mortos. Ora, se pregarmos que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem dizer alguns que de vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, então vossa pregação é vazia. Vazia também é vossa fé. Somos, afinal, falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, quando na verdade ele não o ressuscitou. Se é que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é ilusória a vossa fé, continuais em vossos pecados. Portanto, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que esperamos, em Cristo somos os mais miseráveis de todos. Aqui ele fala sobre isso, né? Sobre essa questão da ressurreição dos mortos, que se Cristo ressuscitou, nós temos que ter como esperança que ele também nos ressuscitará. Se ele se salvou, ele salvou a si mesmo, temos que ter esperança que ele também nos salvará. E se não é desse jeito, a gente é o mais miserável de todo, porque muitas coisas prazerosas, assim, segundo o mundo, nós não fazemos. Nós não fazemos. Né? E nós temos de certa forma, uma conduta íntegra, uma conduta reta, né? Que abole todo o prazer que muitas vezes o pecado concede, né? O prazer na carne, o alimentar a carne. Então, se você não acredita que Cristo ressuscitou e você não acredita que você vai ser chamado a ir para o céu, sua fé é em vão. Sua fé é em vão, porque se Cristo não ressuscitou, nada disso vai acontecer com você. Então, você tem que se converter, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que conhecer, porque isso é característico do amor. O amor quer conhecer o ser amado. Você conhece e quer conhecer sua esposa. Você conhece e quer conhecer seus filhos. Você conhece e quer conhecer seus pais. E você deveria conhecer e querer conhecer ainda mais a Deus. Então, se você não conhece com profundidade Deus, você cai em erros que não deveriam cair, né? E seria desses negar a ressurreição de Cristo. Então ele continua aqui, né? A ressurreição de Cristo é penhor da nossa. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, como pioneiro dos que dormiam o sono da morte. Pois se a morte veio através de um homem, é também por um homem que veio a ressurreição dos mortos. Com efeito, assim como todos morrem em Adão, assim também todos reviverão em Cristo. Mas cada um por sua vez. O pioneiro é Cristo, depois os que são de Cristo, em sua vinda. Depois será o fim, quando ele vai entregar o reino a Deus Pai, após ter destruído toda a soberania, autoridade e poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele colocou tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser tudo está subjugado, é evidentemente com exceção daquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe tiverem submetidas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que tudo lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, o que estariam fazendo aqueles que se fazem batizar pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que se fazem batizar por eles? E nós, porque toda hora nos expomos ao perigo. Cada dia enfrenta a morte, como é verdade que vós sois meu orgulho, irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi com propósito humano que combati contra as feras em Efésio,
De que me vale isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixei enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a ser sóbrios e retos, e não pequeis, pois há entre vós alguns que desconhecem a Deus. Digo isso para a vossa vergonha. Então, ele está denunciando aqui o que esse pessoal vem dizendo quando eles dizem assim que Cristo não ressuscitou, né? E ele demonstra as consequências de Cristo não ter ressuscitado, e ele também demonstra que Cristo ressuscitando, né, é um sinal de grande glória para todo mundo que crê em Cristo, né? O nosso fim é o céu. E o meio que a gente alcança para isso é o cumprimento dos mandamentos, ou seja, o amor, amar a Deus. Quem não ama, quem ama a Deus respeita seus mandamentos. Quem ama a Deus respeita seus mandamentos. Se você não respeita, infelizmente eu tenho uma péssima notícia para você. Você não ama a Deus. Você pode amar com a boca, mas com o coração você não ama, não. Porque é que nem quando você fala com seu pai e sua mãe. Né? Seu pai e sua mãe diz, fulano, faça isso. E você com a boca diz, vou fazer. Mas com o corpo você não faz. Então, isso não é amor. Isso é mentira. Isso é engano. Você está enganando a si mesmo com a boca, enganando seu pai, tentando enganar seu pai com sua boca. E o seu coração está corrompido. E o centro da nossa fé, como eu disse, está na nossa integridade da nossa relação com Deus. O mundo pode fazer o que quiser, o mundo pode fazer o que quiser, ele pode balançar, ele pode lhe criticar, ele pode lhe elogiar, ele pode lhe conduzir à vaidade, ele pode lhe conduzir a riquezas, ele pode lhe conduzir à penúria, ele pode lhe conduzir a uma doença, ele pode fazer o que quiser, ele que quiser. O centro está entre você e Deus. E a partir disso você vai fazendo suas coisas. Né? Então, o corpo dos ressuscitados, ele fala aqui, né? Mas alguém perguntará, como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo voltarão? Insensato. O que semeias não recebe a vida sem antes morrer. E o que semeias não é o corpo que dá planta, que vai nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outro vegetal. É Deus que lhe dá um corpo, conforme estabeleceu, a cada semente o corpo que lhe é próprio. As carnes todas não são as mesmas, mas uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra a carne das aves, outra a carne dos peixes. Existem também corpos celestes e corpos terrestres, mas também, mais um é o brilho dos celestes, outro dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro é o da lua, outro das estrelas. Até uma estrela difere de outra, quanto ao brilho. Pois assim acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita com vigor. Semeia-se um corpo animal, ressuscita um corpo espiritual. Se existe um corpo animal, há também um corpo espiritual, pois está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último homem, Adão, é um espírito que é fonte de vida. Não foi feito primeiro o espiritual, mas sim um animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, mas o segundo homem vem do céu. Tal como é o homem terrestre, assim são os homens terrestres. Tal como é o homem celeste, assim também serão os homens celestes. E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terrestre, traremos em nós também a imagem do homem celeste. É, ele está descrevendo coisas aqui que são coisas, são verdades de fé. São verdades de fé. Você acredita na ressurreição? Se você acredita, ele está descrevendo aqui como será esse sentido. Muito na Bíblia, eu penso assim, o pessoal tem o hábito, hoje em dia, de tentar ler a Bíblia de forma interpretativa. Então, eles têm a maneira de dizer assim, de ler um texto desse que nem a gente leu.
aqui, né, falando sobre corpo espiritual, corpo carnal, sobre esteira, sobre primeiramente primeiro animal, depois espírito e etc, etc. E eles querem dar uma interpretação. Uma interpretação. E essa interpretação geral desse pessoal, eles querem dizer assim, não, ele não é que seja assim, ele quis simbolizar que é isso. Então ele quer tirar a literalidade, literalidade do que Paulo falou. Para mim, aqui com certeza tem uma interpretação segundo a Igreja Católica, né? Segundo a Igreja Católica, que eu assumo para vocês que eu não conheço. Mas também aqui tem a literalidade. A literalidade. E ele está tentando usar palavras para descrever uma situação que muitas vezes é indescritível, né? Mas eu fico com a fé. Com a fé. Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a Bíblia e me deparo com um parágrafo que eu não compreendo completamente, eu não compreendo completamente, eu tenho, por exemplo, a questão dos véus. A questão dos véus. Eu não sou mulher. Eu ainda não vi em nenhum lugar na Bíblia onde diz que o homem deve fazer, usar tal coisa ou deixar de usar tal coisa na igreja. Eu ainda não vi. Se eu ver depois, eu aviso, mas eu ainda não vi. Mas se eu fosse mulher, a partir do momento que eu li aquele texto sobre usar o véu, eu usaria. Eu usaria, porque ali me parece uma instrução direta do que você deve fazer. Por exemplo, manter o silêncio, o não falar. Não me custa nada, isso é um ato de fé. É a mesma coisa aqui, eu tenho que ter fé no que. Por mais que eu não entenda com o meu entendimento, com fé em Deus, um dia eu entenda, né? Mas eu devo ter fé nisso aqui. Eu devo ter fé no que Paulo está dizendo. É, por experiência, por experiência, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi algumas coisas nessa minha breve caminhada aí de católico praticante, vamos dizer assim, né? De católico, nessa minha breve caminhada de católico, eu me deparei com várias situações que eu não entendia. Como, por exemplo, a vingança não lhe pertence, a vingança pertence a Deus. E eu me deparei na minha vida com uma pessoa que me ofendia muito, mas a palavra que vinha para mim era: a vingança não me pertence, a vingança pertence a Deus. A vingança não me pertence, a vingança pertence a Deus. Oferecer a outra face, né? Se querem caminhar um quilômetro com ele, caminhe dois. Se querem levar a justiça para tirar seu chapéu, dê também o manto. Então, eu dentro de uma situação onde eu estava sendo maltratado, eu fazia atos de fé. Meu Deus, o Senhor disse que é assim. Disse que é para me rezar pelos meus inimigos, que assim o Senhor colocar, que assim eu colocarei brasas de fogo na cabeça dele. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou rezar. Eu não vou me vingar. Eu não vou tentar prejudicá-lo. Eu vou pagar o mal com o bem. Eu vou pagar o mal com o bem. E assim eu segui. E assim eu segui. Por mais que eu não entendesse, mas depois eu entendi. Eu entendi que eu fiquei em paz. Eu entendi que eu tive uma recompensa inesperada. Eu entendi que, apesar de eu ter ficado doente, eu não morri, vamos dizer assim, eu não morri. Eu entendi que eu não fiquei. Eu acredito que nem ele tem ódio de mim, nem eu tenho ódio dele. Então, tudo se ajeitou. Tudo se ajeitou. De um jeito que eu não entendia que iria se ajeitar, só partindo da confiança. Então, bem assim esse tipo de texto. Quando eu me deparo com um tipo de texto desse que eu não compreendo como vai ser o corpo dos ressuscitados.
Assim, talvez um bispo ou um padre ele saiba melhor do que eu explicar esse parágrafo. Explicar esse parágrafo. Mas eu sou chamado a fazer um ato de fé. Então, meu Deus, eu creio nisso que aqui está escrito. Eu creio que o primeiro, que o corpo primeiro ele vem animal e depois ele vem o espiritual. Eu compreendo que cada corpo é único. Eu consigo compreender que cada corpo é único, cada estrela é única, cada a lua é única, o sol é único. Eu também sou único. Eu compreendo tudo isso, meu Senhor. Mas a minha compreensão ainda não chega no limite. Eu assumo para o Senhor, meu Deus. Naquilo que Paulo está dizendo, mas me dai fé. Aumentai a minha fé. Faz-me crer. Faz-me professar. Não deixa que eu negue o Senhor nem em nenhuma de suas vertentes. Por mais que não entenda, Senhor. E se o Senhor achar interessante, no fim, dai meu entendimento. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então é assim que quando eu me deparo com determinados textos de difícil de gestão, é assim que eu costumo fazer, né? E é assim que eu aconselho vocês a fazerem. Nunca ficar contra a Sagrada Escritura. Nunca, nunca. Isso é um erro que vocês não podem cometer, porque ela é um livro complicado e nem sempre você vai ter esse entendimento. Então, vamos lá, vamos lá, só para terminar. Falta esse parágrafo, já vai em 1 hora de live, né? Isto vos digo, e no da vitória final. Isto vos digo, irmãos. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é corruptível pode herdar a incorruptibilidade. Sim, vou dizer-vos um mistério. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao som da trombeta final, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Com efeito, é preciso que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Quando, pois, este corpo corruptível se tiver revestido de incorruptibilidade e este corpo mortal tiver se revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que vos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, assim, pois, meus amados irmãos, mostrai-vos firmes e inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, sabendo que vossa fábrica não é vã no Senhor. Obrigado, meu Senhor, por por essa situação de hoje, né? Por essa meditação da palavra, por esse tempo meditado, né? Então só tenho a agradecer todos os ensinamentos que o Senhor me deu e deu às pessoas que me ouviram aqui hoje de manhã. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu agradeço, meu Senhor. Então é isso, né? Vou deixar agora a próxima live para amanhã. Deus abençoe a todos. Obrigado.